Olá, queridos, a paz do Senhor, aqui é o Eduardo Henrique. É um prazer poder estar uma semana a mais com vocês para ministrar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical online. Um abraço a toda a classe de jovens Ebenezer, estou com muitas saudades de vocês e também a todos os demais irmãos que consequentemente, naturalmente, irão acompanhar esta aula e essa transmissão. Oro em espírito para que você seja edificado através desta aula e que isso possa acrescentar em muito na sua vida espiritual e também no seu conhecimento bíblico. Hoje daremos continuidade à nossa revista, a nossa segunda revista deste ano, segundo trimestre, a revista Tempo de Conquistas, a Fé e a Obediência no livro de Josué. Estamos na nossa segunda lição. E a nossa segunda lição traz em seu título o chamado de um líder. Vamos falar agora sobre como Deus chamou Josué para ser o sucessor de Moisés na condução do povo de Israel até a terra prometida. O texto do dia, ele se encontra em Josué capítulo 1, versículo 9, que diz: Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A síntese diz: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar todos os embates. Antes de continuarmos com as nossas leituras que são de praxe, eu quero lembrá-los que na descrição deste vídeo está um material complementar com tudo aquilo que será pautado nesta aula. E você pode ter acesso a esse material, como nas últimas lições, e guardá-lo com você, salvá-lo em seu dispositivo móvel ou em seu computador, imprimi-lo e deixar salvo com você. Foi feito com muito carinho e espero que lhe acrescente muito. Você pode acompanhar a sua lição com a revista, também com o material complementar e acompanhando esta transmissão. Vamos continuar? Já lemos o texto do dia, lemos a síntese, agora o texto bíblico, que ele se encontra no livro de Deuteronômio, em seu capítulo 34, versículos do 1 ao 9, que diz: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a campina das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Vamos para a nossa introdução. Em suma, a nossa introdução vai trazer a seguinte temática. Nós lemos um texto que se encontra em Deuteronômio. Recomendo a você a leitura completa do capítulo 34, para que você possa entender todo o contexto do que está sendo tratado. Fala acerca da morte de Moisés, quando Moisés pôde ver de longe a terra prometida, mas lá não pôde entrar como um castigo divino
quando, ao invés dele falar com a rocha, ele acabara ferindo 2 vezes a rocha, desobedecendo o Senhor e infelizmente não pôde, assim como todos os demais da primeira geração, com exceção de Josué e Caleb, entrar na terra prometida, entrar em Canaã. A nossa introdução vai dizer o seguinte: as lideranças espirituais morrem. Sim, os nossos líderes espirituais, segundo a sua humanidade, segundo a sua condição humana de ser humano, eles também morrem com o tempo. E Moisés também morreu. E quando Moisés morreu, dificilmente se imaginaria de imediato alguém que pudesse suceder Moisés, atendendo às expectativas do povo de conduzi-los até a terra prometida. Dificilmente naquele momento poder-se-ia imaginar alguém à altura de Moisés, que pudesse com excelência cumprir aquela missão. Mas se analisarmos todo o contexto bíblico, desde o livro do Êxodo, seguindo para Levítico, Números, Deuteronômio, até enfim chegar ao livro de Josué, analisando minuciosamente estes livros, nós poderemos contemplar alguém com as características perfeitas para ser um sucessor de Moisés. Você poderia estar pensando em Arão, ou então em Hur, que na lógica desde o Êxodo percebe-se eles como possíveis segundos e terceiros de Moisés. Mas não, o escolhido que possui as características ideais para suceder Moisés é o homem que carrega o nome deste livro, Josué. Josué ele foi escolhido para ser o sucessor de Moisés, na missão de conduzir o povo até a terra prometida. E que missão desafiadora era esta que Josué estava para enfrentar. Conduzir aquele povo com um histórico de exigências inquietantes. Conduzir aquele povo com um histórico de murmuração, com um histórico de rebelião, com um histórico de rebeldia. Nós estamos, é claro, tratando da segunda geração, que possuía características diferentes da primeira. Mas o histórico do povo de Israel mostrava e evidenciava o quão difícil e árdua seria a tarefa de Josué e quão desafiadora seria para ele. Pois agora Josué precisaria necessariamente pôr em prática tudo aquilo que ele havia aprendido no decorrer de sua vida, tudo aquilo que ele havia aprendido acerca de liderança, homem de guerra e todas as suas características. Abruptamente, rapidamente, ele teria que pôr em prática para conduzir aquele povo. Era claramente uma missão desafiadora e confrontante para aquele homem. Mas Josué, quando Deus o chama para suceder Moisés, Deus ele se encarrega de confortar Moisés e alimentar a sua alma com fé, esperança, confiança e convicção do seu chamado. Deus ele prepara tudo para que Josué possa exercer uma liderança com excelência, uma liderança com êxito, uma caminhada de sucesso rumo à terra prometida. Porque Deus, quando ele chama alguém, ele se encarrega de todas as coisas. Ninguém é insubstituível. Todos nós podemos ser substituídos por alguém que Deus preparar, que esteja à nossa altura, ou melhor, seja até melhor do que nós ao exercer as funções que lhe são propostas. É claro que Moisés, suas características, seus ensinamentos não seriam esquecidos pelo povo, mas claramente somos substituíveis e sempre há alguém de Deus que pode suprir as carências que o grupo necessita. Josué foi este homem que se encarregou desta árdua tarefa de conduzir o povo até a terra prometida e o fez com excelência. Agora nós vamos falar um pouco de como foi esse chamado de Deus para Josué. Como Josué reagiu, quais as tarefas, quais as observações, as ordenanças que
que Deus deu para Josué quando o chamou e qual foi as promessas que foram feitas para aquietar o coração daquele homem que estava prestes a entrar numa missão desafiadora. Vamos lá? Vamos agora para o nosso primeiro tópico desta nossa segunda lição, que traz em seu tema um novo tempo. Há 3 subtópicos que vão falar e dissertar acerca desse novo tempo que o povo de Israel passara a vivenciar. O primeiro desses subtópicos, ele traz a expressão Moisés morreu, que se encontra no versículo 2 do primeiro capítulo de Josué. A morte de Moisés, ela representou um marco na história do povo israelita. Não somente na história do povo israelita, mas um marco em todo o contexto bíblico, principalmente no período veterotestamentário, no Antigo Testamento. Após a morte de Moisés, Josué, ele foi, na verdade, o encarregado de conduzir o povo até a terra prometida. Já não mais haveria a coluna de fogo durante as noites frias do deserto. Esse novo tempo representava que já não mais haveria a nuvem de dia que protegia o povo do sol escaldante do deserto. O povo já não mais colheria diariamente o maná. Eles já não teriam mais aquelas experiências com Deus. Abria-se a cortina e eles entrariam em uma terra que manava leite e mel. Estariam em suas próprias casas, casas bem protegidas, não mais nas tendas em que eles habitavam. Teria o lugar do plantio e da colheita específico para eles. Eles tinham uma terra que por si só gerava os produtos. Claro, eles deveriam fazer os trabalhos agrícolas, que era incumbido a eles fazer. Mas era um novo tempo para aquele povo que já não mais teria as antigas experiências que tiveram, os milagres do maná, da coluna de fogo, da nuvem de dia. Mas isso não significa que eles não vivenciariam outros milagres. A partir do momento que eles entram na terra de Canaã, inaugura-se um novo tempo. E esse novo tempo sempre vem carregado de novos desafios. Isso tem uma abrangência impressionante sobre a nossa vida. Quando nós vivenciamos em Deus um novo tempo, não devemos esperar que as coisas tornem-se mais fáceis e mais tranquilas, como às vezes pensamos. Viver um novo tempo implica em receber de Deus novos desafios. E conforme amadurecemos, os desafios que nos são direcionados tornam-se cada vez mais difíceis, estarrecedores e desafiadores. Israel estava vivendo um novo tempo. Israel estava vivendo novas experiências e isto implicava em vivenciar novos desafios. Para o povo e ainda mais para Josué, que assumiria aquela função, era logicamente algo desafiador, como já foi dito na introdução. Dar início em uma nova jornada, cheio de dúvidas, com resquícios de desconfiança que simultaneamente se confrontavam com a possibilidade de ter uma vida melhor, uma vida mais estruturada, uma vida mais, estar em um ambiente mais protegido, com uma segurança maior. Tudo isso implica em tomar decisões, tudo isso implica em escolher entre A ou B. Israel estava nessa posição naquele momento. Viver um novo tempo em nossas vidas implica em tomar estas decisões. Confiar unicamente em Deus, crendo que Ele tem o melhor para nós, ou permanecer no lugar em que estamos, para não correr o risco de acabarmos vendo nossa vida ser piorada e estar numa situação inferior à que estamos atualmente. Diariamente nós precisamos tomar esse tipo de decisão. Confiar em Deus e ir avante, ou permanecer acomodado e conformado na mesma situação e posição em que estamos. Mas nós precisamos ter em nossos corações o
pensamento e a ideia de que se foi Deus que nos impulsionou a fazer e nos conduziu até determinado lugar, precisamos piamente confiar nele e segui-lo, porque Deus ele tem sempre o melhor para nós. Engajar um novo desafio realmente não é uma tarefa fácil, é uma tarefa confrontante que implica em tomar muitas decisões e passar por circunstâncias nem tão positivas. Mas nós precisamos acreditar que Deus, ele tem sim o melhor para nós. Como diria a irmã Manuel, Deus tem muito mais, ele tem mais do que nós merecemos. Vamos para o nosso terceiro subtópico, tenha iniciativa. A segunda geração de hebreus, que for aquela que adentrou na terra de Canaã, naquele dado momento ainda não tinha muitas experiências com Deus. E Deus, para suprir essa necessidade, essa lacuna de eles não terem tantas experiências com Ele, Deus ele vai permitir que eles passem por determinadas situações, como por exemplo a travessia no Rio Jordão, a muralha de Jericó, entre tantas outras circunstâncias que eles passam necessariamente, atravessam para que eles pudessem ter um contato maior com Deus, uma experiência maior com Deus. Essa segunda geração ela não havia presenciado alguns milagres e feitos que ocorreram com a primeira geração. Eles não estavam na travessia do Mar Vermelho. Eles não viram quando a água saiu da rocha. Eles não estavam em tantos e tantos livramentos de morte que Deus dava a muitos israelitas nas guerras que eles enfrentavam. Era necessário que eles tivessem as suas próprias experiências com Deus. Era necessário que antes deles entrarem na Terra Prometida, eles pudessem ter as suas próprias experiências com o Eterno, para que quando eles entrassem em Canaã, eles pudessem acreditar unicamente a Deus a glória do feito, a glória de tudo o que havia acontecido e da conquista do povo. Era necessário eles passarem por essas experiências para eles conhecerem mais acerca do favor de Deus para o seu povo. Obviamente eles ouviram a história, eles ouviram o que havia acontecido, mas eles precisavam presenciar o que Deus estava fazendo entre o seu povo, para que eles fossem um tanto mais dependentes de Deus e com o tempo eles pudessem cada vez mais reconhecer que tudo o que eles estavam recebendo da parte de Deus era meramente pelo favor merecido de Deus para o seu povo e não por alguma ação que seja digna de merecimento de Israel. Não, era tudo favor de Deus, era tudo por Deus e Deus estava presenteando o seu povo com uma terra que manava leite e mel. Eles iriam habitar em tendas, em casas que eles não haviam construído. Eles comeriam de um alimento que primeiramente eles ainda não haviam plantado. Eles iriam se alimentar, iriam morar em uma terra em que eles não tinham construído nada lá. Era realmente um presente de Deus para com o seu povo. Curiosamente, a ordem de Deus para Josué, a segunda ordenança ou terceira ordenança de Deus para Josué era: passa este Jordão. Deus estava dizendo para Josué: Josué, vocês vão entrar na terra prometida. Esta geração de hebreus foi aprovada. Vocês vão entrar lá. Mas você precisa tomar a iniciativa. Passa esse Jordão. Porque Ele quer dar mais experiência para o seu povo. Entende esse paralelo? Deus cria e permite essas situações. Claro que tudo já havia previamente sido estabelecido por Deus. E Ele permite essas circunstâncias para dar à segunda geração de hebreus um tanto que mais experiências, para que eles pudessem entrar na terra, dando totalmente a glória do feito ao Deus que havia conduzido-os até lá. Era finalmente a hora de dar um passo maior e seguir avante. Israel não haveria mais o porquê de continuar andando em círculos. Era hora de ir avante e finalmente
receber de Deus o pleno cumprimento da promessa que o Pai havia a eles feito. Finalizamos agora o primeiro tópico e vamos iniciar o segundo tópico, que carrega em seu tema, em seu título, Conselhos para a Conquista. Dos 3 subtópicos, vamos para o primeiro, que carrega em seu tema, Não despreze ninguém. Quando Deus chama Josué para finalmente adentrar no território de Canaã, a fala de Deus para Josué foi: Tu e todo este povo. É nítido e fácil de se imaginar que em meio àquela segunda geração havia muitas pessoas com as mesmas características e a mesma linha de pensamento que os hebreus da primeira geração, os mesmos hebreus que pereceram por rebeldia, por rebelião, pelo seu pecado, pela sua falta de fé, por imprudência, por negligência, os mesmos hebreus que pereceram na primeira geração. Obviamente havia muitos da segunda geração com a mesma metodologia de pensamento, cometendo muitas ações semelhantes à primeira geração. É natural que se imagine e que se concretize, que tenha isto lá. Havia muitas pessoas gananciosas, com certeza. Havia muitas pessoas que estavam indo lá, não unicamente reconhecendo o favor de Deus e o que Deus estava fazendo pelo seu povo, mas estavam indo para Canaã simplesmente por interesse próprio e segundo as intenções, para poder usufruir do que Deus iria presentear o seu povo. Pessoas gananciosas, pessoas negligentes, pessoas cobiçosas, imprudentes, infrutíferas, imaturas, pessoas que não se importavam com Deus e a sua palavra. Mas mesmo sabendo de tudo isso, Deus ele diz para Josué: Tu e todo este povo. É diferente do que aconteceu com a primeira geração. Com a primeira geração, Deus não disse tu e todo este povo. Foi diferente a fala de Deus com Moisés. Agora com Josué não. Deus diz para Josué: Tu e todo este povo. Deus estava naquele momento dizendo para Josué que toda aquela geração de hebreus havia sido por ele aprovada. Por isso todos, sem exceção, sem desprezar ninguém, sem deixar ninguém de lado e ninguém para trás, todos iriam adentrar na terra prometida. Isso é impressionante, isto é maravilhoso, pois Deus, mesmo conhecendo e sabendo a real intenção de muitos dos hebreus, de muitos que estavam no meio do povo israelita, Ele não vai dizer não para ninguém. Ele vai permitir que todos possam usufruir do presente dele, da dádiva dele para com o seu povo. Ele, por sua graça, é interessante isso. Um exemplo que o autor ele traz no segundo parágrafo deste subtópico, Não despreze ninguém. A misericórdia de Deus, a cada lição, ela fica mais evidente. Desde a lição da revista passada sobre Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, em que nós aprendemos acerca do projeto salvífico de Deus para o seu povo, da graça de Jesus, e no decorrer de cada lição nós podemos perceber cada vez mais esta graça e esta misericórdia de Deus sendo evidenciada na Bíblia para nós. Deus, quando ele vai falar com Moisés no Êxodo, capítulo 2, salvo engano, nós iremos perceber Deus falando com Moisés através de uma sarça ardente. É interessante que essa sarça, naquela época, naquele cenário, pelo simples fato dela não produzir frutos, pelo simples fato dela não gerar como os demais arbustos, como as demais frutas, ela simplesmente era negligenciada e criticada por muitos da população daquela época, pelo fato dela não ter a qualidade das demais. E mesmo assim, quando Deus fala com Moisés, ele fala através de uma sarça ardente de fogo. É interessante como Deus, com a sua misericórdia, através da sarça, ele estava evidenciando este favor, dele pegar alguém sem capacidade e usar para fazer
grandes feitos e grandes coisas. É assim que Deus faz conosco. Da mesma forma que Deus, através da sarça infrutífera, falou com Moisés, Deus fala através de nós. Deus usa seres falhos, seres humanos dotados de falibilidade, totalmente corruptíveis, e por sua graça e por sua misericórdia, Ele ainda nos usa para falar com outras pessoas. Quão impressionante é o favor de Deus para com seu povo, utilizando as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, utilizando as coisas que não são como se elas já fossem há muito tempo. Este é um Deus que nós servimos, que não despreza e não faz acepção de ninguém para a salvação. É o Jesus que nós servimos. Vamos para o nosso segundo subtópico. Não se esqueça de Moisés. Outra pontuação importante feita por Deus a Josué, nesta fala de Deus para Josué, é a sua predisposição em instigar Josué a lembrar-se de tudo quanto Moisés havia feito pela nação. O tempo todo Deus cita Moisés em suas falas, lembrando das ações de Moisés, e que assim como ele havia se portado com Moisés, de igual modo ele se portaria com Josué. Precisa-se dar honra àqueles líderes que nos antecederam, ainda mais para aqueles que um dia nos treinaram e investiram em nós. A atitude equivocada de muitas pessoas que, tomados de ingratidão ou então por simples inveja, acabam negligenciando e omitindo a história dos homens que lhe antecederam. E eles acabam com essas ações revelando uma das mais tristes um dos mais tristes defeitos do gênero humano, a deslealdade. Rapidamente eu me lembro daquela passagem no capítulo 1 do Êxodo. Levanta-se um novo faraó sobre o Egito, um novo rei do Egito, que não conhecera, a Bíblia diz, que não conhecera a história de Josué, que não conhecera Josué. Agora reflita comigo, como alguém que está governando uma terra não pode conhecer a história do homem que, pela graça e misericórdia de Deus, adquiriu muitos dos territórios que o Egito naquele cenário possuía. Como você pode negligenciar e omitir a história de alguém e não se importar com a história de alguém? Governando a terra em que aquela pessoa conquistou inúmeros territórios para você. Você está pisando num solo que foi conquistado por outra pessoa e você simplesmente diz que não conhece a história daquela pessoa. Isso acontece muito nos dias atuais. Estamos pisando em solos que muitas pessoas construíram com Deus, em Deus, e com muitas pessoas que contribuíram para que chegasse neste nível. Você está frequentando um ambiente em que Deus capacitou inúmeras pessoas para conduzi-lo, e se ele está de pé até hoje é por Deus e também pelas pessoas que ele usou para que o trabalho tivesse sua continuidade dada. Não tem como negligenciar e se omitir e simplesmente ignorar os antecedentes e as pessoas que construíram o solo que você está pisando. Não se esqueça de Moisés, não se esqueça do líder anterior, não se esqueça da pessoa que um dia investiu em você. Mas nesse paralelo, você também precisa entender o significado do perdão. Você precisa aprender a perdoar, porque durante a sua vida vai ter pessoas que vão investir em você. E você precisa dar honra a essas pessoas. Mas haverá algumas que, além de investir em você, em algum dado momento alteram a sua linha de comportamento e levantam um calcanhar contra a sua vida. E neste momento, você precisa liberar o perdão. É um tema muito abrangente, é um tema muito importante e um tema muito ativo e atual sobre o liberar perdão. A pastora Helena Raquel classifica o perdão de uma maneira esplendorosa. Liberar perdão é dar razão
para Deus. Aprenda a honrar as lideranças espirituais que lhe antecederam e aprenda a liberar perdão quando for necessário liberar perdão, pois liberar perdão não é dar razão ao homem, nem deixar o homem orgulhoso, mas liberar perdão é dar razão para Deus, para Jesus, que fez isto por nós na cruz do Calvário. Libere perdão e lembre-se sempre de honrar as pessoas que lhe antecederam. Josué lhe honra a pessoa de Moisés. Quando ele vai se apresentar, o livro de Josué foi escrito por Josué, com exceção dos últimos capítulos que não foram por ele escrito, mas o capítulo 1 em específico foi por Josué escrito. E quando Josué vai se apresentar no texto bíblico, ele vai dizer, parafraseando: sou Josué, filho de Num, servo de Moisés. Servo de Moisés. Não tinha necessidade dele colocar isto, não tinha o porquê dele pontuar isto, mas ele faz questão de ressaltar a pessoa de Moisés. E nos detalhes, é por isso que a Bíblia tem que ser lida nos detalhes. Se a gente lê rápido, a gente não pega os detalhes. Tem que ser uma leitura atenciosa, minuciosa, para colher a profundidade do texto. Nos detalhes, Josué vai honrar a pessoa de Moisés. E é assim que devemos proceder com as nossas lideranças espirituais, tanto as ativas quanto as que antecederam-nos. Precisamos dar honra a quem Deus dá honra. Vamos para o nosso terceiro e último subtópico deste tópico 2. Viva, pregue e medite nas Escrituras. No versículo 8, depois de tantas e tantas ordenanças de Deus para Josué, depois de Deus confortar o coração de Josué, Deus ele vai dar mais uma ordem para Josué. Deus entrega o conselho para Josué, lhe ordenando que viva, pregue e medite nas Escrituras. E ao ordenar-lhe isto, pelo menos 3 princípios divinos estão sendo entregues para Josué. Não somente para Josué, mas para nós, que tem esse impacto sobre nós atualmente. O primeiro desses conselhos, desses princípios entregues, no versículo 8, foi para que Josué fosse fiel. Fidelidade. Josué deveria ser fiel a Deus, cumprindo toda a lei mosaica, não titubeando seus pensamentos, não se desviando nem para a direita, tampouco para a esquerda. Era para ele ser fiel a Deus e ao texto e à lei mosaica, e o que Deus no Pentateuco havia ordenado ao seu povo. Segundo princípio, falar a respeito da lei, a fim de que as demais pessoas pudessem ter mais conhecimento acerca de Deus, além, é claro, de desejar saber um tanto mais acerca do Eterno. Josué deveria cumprir esse princípio de falar acerca da lei para que as outras pessoas pudessem ter todo esse conhecimento e esse acesso. E também instigar as pessoas a ponto delas desejarem saber e conhecer mais e mais. E o último e terceiro princípio entregue no versículo 8 do capítulo 1 foi através da necessidade por parte de Josué e todos aqueles que desejarem exercer um papel de liderança espiritual. Esse princípio é específico para todos aqueles que almejam e desejam exercer esta função, este papel de liderança. Deve-se meditar nas Escrituras. A meditação nas Escrituras, combinada, concatenada com a fidelidade e a obediência, são um dos variados requisitos importantíssimos para quem quer e almeja exercer esse papel de liderança e ser aprovado por Deus em sua função. Ou seja, só para concatenar e juntar todas essas ideias, esse último subtópico, Deus estava dizendo para Josué no capítulo 1, versículo 8, Josué, viva, medite e pregue as Escrituras. Você precisa transmitir às pessoas a lei. Você precisa seguir sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda toda a lei mosaica passada no Antigo Testamento, no Pentateuco, focalizando de uma maneira mais específica. E por fim, você precisa anelar a obediência, a fidelidade com a meditação nas Escrituras,
Fazendo tudo isto, você terá grandes e enormes chances e possibilidades de ser aprovado por Deus para exercer uma futura liderança espiritual. Vamos para o nosso último tópico desta lição, tópico de número 3, que traz em seu tema reconhecimento, compromisso e promessas. O primeiro subtópico ele diz: reconheça o seu chamado. No capítulo 1, assim como em todo o decorrer, todo o percurso do livro de Josué, pode-se perceber uma preocupação de Deus para encorajar a Josué, uma preocupação de Deus com o emocional e o psicológico de Josué. Deus a todo momento, em várias ocasiões, Ele vai encorajar e buscar confortar Josué em meio às suas crises existenciais. Isto é natural, não é novidade no contexto bíblico, tampouco na sociedade, no mundo atual ao qual vivemos. Deus ele sempre tem esta preocupação com o aspecto emocional e psicológico das pessoas, pois exercer uma função que exige muito de nós gera uma enorme desconfiança e uma sensação, um sentimento de incapacidade. Exercer algo que exige demais de nós não causa desconfiança apenas nos curiosos que estão ao nosso redor, mas causa uma extrema desconfiança em nós mesmos que vamos exercer essa determinada função. Porque quando nós reconhecemos a falibilidade do ser humano, o quão errôneo é o ser humano e todas as nossas limitações, nós nos tornamos mais dependentes de Deus. Ao mesmo tempo percebemos em nós menos capacidades e qualidades suficientes e necessárias para atender ao chamado de Deus para as nossas vidas. E Deus, ele através dos seus ministros, ou então no íntimo e particular, no profundo, no secreto, ele faz questão de nos encorajar e nos dar forças para alcançarmos êxito naquilo que estamos fazendo, em nossa missão. Pois quando Deus chama, conforme muitas pessoas dizem, quando Deus chama, ele se responsabiliza. Josué teve muitos conselhos e apoio de Deus desde o início de sua trajetória, para que ele pudesse reconhecer o seu chamado, para que todo esse sentimento de incapacidade, o peso da chamada, que é uma responsabilidade muito grande, pudesse ser deixado de lado, para que ele pudesse exercer com excelência aquilo que Deus tinha proposto para ele. Exercer uma missão, algo da parte de Deus que exige muito de nós, gera sim desconfianças em nós mesmos. Duvidamos de nossas próprias capacidades para fazer aquilo. Mas Deus, ele sempre dá um jeito de nos confortar e alimentar a nossa alma, assim como foi dito na introdução, de alimentar a nossa alma de fé, de força, de determinação e capacidade. Deus traz à existência aquilo que não existe. Em outras traduções diz: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Quando Ele chama, Ele se encarrega desta capacitação. O que precisamos fazer, assim como Deus orientou a Josué, é reconhecer o chamado dele para com as nossas vidas. Quando nós reconhecemos o chamado de Deus para nós conseguimos, pouco a pouco, é claro que tem um processo que deve ser transcorrido, mas pouco a pouco conseguimos ter essa maior confiança em nós. É claro que sempre dependente de Deus, mas não vemos em nós somente incapacidades. Nós vemos falhas que, se corrigidas, podem nos conduzir a um caminho repleto de sucesso e de êxito segundo a vontade de Deus. Segundo subtópico, dê o seu máximo. Obviamente, para alcançar o pleno cumprimento da promessa de Deus sobre os seus filhos, é exigido de nós uma conduta à altura que corresponda ao chamado que fora feito. Deus faz, mas ao passo que Ele faz, nós precisamos agir de maneira
que possamos contribuir e colaborar com o seu agir. É claro que quando Deus quer fazer algo, Ele faz e acabou. Mas dependendo da ocasião, se a promessa for condicional, nós precisamos cumprir aquilo que nos é proposto, para que Deus possa cumprir em total aquilo que Ele tem preparado para nós. Se não cumprirmos com a nossa parte, quando se trata de uma promessa condicional, dificilmente vivenciaremos o seu cumprimento, o seu pleno cumprimento. Quando Deus nos faz uma promessa condicional, e eu vou citar o exemplo do próprio Josué. No capítulo 1, Deus vai dizer para Josué no versículo 3, onde pisar a planta do seu pé vou tenho dado. É uma promessa condicional, não é o decreto. Porque você percebe Deus dizendo, Josué, onde pisar a planta do seu pé eu te dou. Mas se Josué não pisar a planta do pé dele em determinado lugar, não tem como Deus dar aquilo para ele. O que Deus estava dizendo para Josué é, essa promessa é condicional. Tudo isso vai depender do seu esforço. Por isso dê o seu máximo. Porque quanto mais longe você for, quanto mais você se esforçar, mais você vai adquirir e conquistar junto com todo este povo. Quanto mais nós nos esforçamos, lutamos contra o nosso próprio eu, lutamos contra a nossa carne e travamos batalhas ferrenhas que só Deus sabe. E quando nós mais nos esforçamos, mais nós conseguiremos em Deus alcançar e conquistar. Precisamos fazer como Josué, dê o seu máximo, dê o seu melhor, porque Deus atenderá aquilo que nós realmente necessitamos. Por mais difícil que fosse a situação, Deus ele estava ordenando a Josué para que o mesmo desse o seu melhor e o seu máximo, que ele fosse ao limite de suas forças, para que enfim pudesse presenciar a entrada na terra prometida. O céu ele ganha força, precisamos lutar para alcançar a salvação. É dom de Deus e é graça de Jesus, mas não podemos confundir, não foi de graça, um preço alto foi pago. E para provarmos desta salvação, precisamos nos superar dia após dia, encontrando o viver em Cristo e o lucro no morrer. Vamos agora para o nosso terceiro e último subtópico desta lição, desta segunda lição, o chamado de um líder, o chamado de Josué, da revista Tempo de Conquistas, a Fé e a Obediência no livro de Josué. Encerrando já esta lição, o terceiro e último subtópico vai falar de promessas. Mesmo diante de uma missão desafiadora, Josué ele recebe da parte de Deus promessas, ou melhor dizendo, decretos, que neste caso em questão foram decretos que Deus fez para Moisés, que o impulsionavam a ir além. Davam um combustível maior para que ele pudesse seguir adiante. Não estava assegurada a uma jornada tranquila, até porque até então eles não tinham tido uma jornada tranquila. Mas estava sendo decretado por Deus o sucesso final diante de tudo aquilo que estava ocorrendo, diante de toda aquela trajetória. Com Deus cumprindo em seu povo sua boa, perfeita e agradável vontade. Esse é o tamanho do favor eterno para com o seu povo, para aqueles que lhe obedecem. Deus ele chama Josué. Mesmo naquela missão desafiadora, Deus se encarrega de confortar o coração de Josué, para que Josué pudesse reconhecer o seu chamado e dar o seu máximo, ir até o seu limite, que o que passasse do limite de Josué e não fosse mais alcançável por ele, Deus se encarregaria de fazer para o seu povo. Deus encoraja Josué, Deus capacita Josué, Deus prepara o povo, esse é o passo a passo, chama, capacita, prepara não só Josué, mas prepara todo o povo para a conquista. Aguarde que semana que vem nós comentaremos acerca disto, de uma maneira mais abrangente, mais ampla. E Deus prepara o seu povo para a conquista, para que aí sim eles possam, de uma maneira organizada, que Deus tem esse senso organizacional. De uma maneira organizada, eles partam rumo à terra prometida. Deus presenteou o povo com a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, e isso evidenciou
o vivenciar de um novo tempo pela parte do povo de Israel. Israel agora finalmente já era uma nação, mas não era mais como aos olhos humanos uma nação de ex-escravos que não tinha onde ficar, que habitavam em tendas, mas não tinham um território fixo. Israel agora estava na melhor terra que eles poderiam estar, na melhor terra para colheita, na melhor terra para plantio, na melhor terra para sentir-se protegido. Deus preparou o melhor lugar para o seu povo e era lá. E Deus chamou Josué, mesmo que por muitos inesperadamente, mas fora Josué o escolhido de Deus para conduzir o povo até a terra prometida. E Deus ele se encarregou de fazer tudo para que as coisas fluíssem da maneira correta. Fique tranquilo, se Deus lhe chamou para exercer um papel de liderança espiritual, ou qual seja o chamado, não precisa necessariamente ser de líder, mas se Deus lhe chamou para algo, se aquieta e se acalma, porque assim como fora com Josué, Deus também é para com todos os seus filhos. Encerramos agora a transmissão desta aula. Espero em Deus e ore em espírito para que você possa ser edificado através dessa lição. Que Deus os abençoe, uma semana de bênção. Classe Ebenezer, muitas saudades de vocês já, de nossas aulas presenciais. Continuemos orando e intercedendo pela nossa nação, pois a vontade de Deus está sendo cumprida e Ele tem o melhor para nós. Deus abençoe, uma boa semana em Cristo, a paz do Senhor. Vamos para o nosso segundo subtópico, que carrega em seu tema Assuma a liderança. Quando Deus chama Josué, no capítulo 1 do livro que carrega o seu nome, nos primeiros versículos nós encontramos a primeira ordenança de Deus para Josué. Deus diz para Josué, parafraseando: Josué, levanta-te, pois, agora. E quando Deus dá esta ordenança a Josué, significara que naquele exato momento Josué deveria levantar-se e dar início aos preparativos para a conquista da terra de Canaã. Era o momento em que Josué assumiria de uma vez a liderança e conduziria o povo até a terra prometida, iniciando os preparativos para a conquista. Preparativos que vamos aprender na lição de número 3 na semana que vem. Deus ele chama Josué, lhe dá esta primeira ordenança. Era o clímax da vida de Josué, que até então havia seguido Moisés, havia aprendido muitas coisas com Moisés e não havia tido toda esta responsabilidade jogada, ou melhor, direcionada à sua própria pessoa. Agora seria Josué que tomaria as decisões, segundo a vontade de Deus. Agora seria Josué o responsável por auxiliar o povo quando eles precisassem, necessitassem de algo. Era para Josué que o povo recorreria quando tivesse alguma necessidade ou algum conflito interno. Josué teria todas essas responsabilidades agora. Era nele que o povo depositaria sua confiança, crendo em Deus e também na autoridade que fora dada à pessoa de Josué. Era realmente um novo tempo que estava sendo iniciado e Deus dá esta primeira ordenança para Josué. Josué, assuma a liderança e inicie os preparativos para a conquista da terra prometida. Nós vemos em Josué um modelo, um exemplo do passo a passo que deve ser seguido para alcançar a posição de líder espiritual, alcançar o encargo de liderança em qualquer departamento ou em qualquer ambiente de nossa vida. Nós encontramos este exemplo, esse passo a passo na pessoa de Josué. Josué ele foi apresentado no texto bíblico no Êxodo. Lá a Bíblia Sagrada vai apresentar um Josué que não se ausenta na guerra. Um Josué que não foge das batalhas, muito menos da peleja. A Bíblia apresenta este Josué. Posteriormente, a Bíblia vai nos apresentar um Josué que procura estar o mais próximo que ele puder de Deus. Depois, um Josué que não faz rebelião contra suas lideranças espirituais,
vemos esse passo a passo em Josué. E por fim, o texto ele vai apresentar um Josué que respeita os processos e os tempos necessários para obter algo da parte de Deus. Precisamos mais do que nunca atualmente saber respeitar o tempo de Deus para as nossas vidas, pois quando não respeitamos os processos da vida e o tempo adequado e determinado para todas as coisas, ocorre casos de rebelião, de levante contra a liderança, entre tantas outras coisas. Precisamos compreender que o tempo de Deus sempre é o melhor.